Bom, pessoal, a gente vai trabalhar agora com o Format, com o assunto das modificações de objetos. Para isso, eu vou criar um objeto aqui. Vou só verificar a unidade, se eu estou trabalhando na unidade métrica. Ok, estou. E aí, então, eu vou, a partir desse objeto, fazer a minha exposição. Quando eu tenho um objeto, esse objeto, ele é composto de vários elementos, como faces, arestas e vértices. Quando eu seleciono um objeto por inteiro, ou abrindo uma área em volta do objeto, ou dando 2 cliques no objeto, ele aparece automaticamente essa cruzinha aqui no ponteirinho aqui do mouse, que indica que o comando ativo é o comando de mover. Tá? Esse símbolo é o símbolo do comando de mover. Então, para eu mover um objeto, basta selecioná-lo e mudar a posição dele. Existe uma possibilidade, quando eu tenho uma face ou um aresta, um vértice ou um objeto selecionado, ou até um grupo, que é ativado pelo botão direito do mouse. Dependendo do que eu tenho selecionado, então se eu tiver uma aresta selecionada, eu vou ter uma série de comandos possíveis de serem executados com aquela aresta. A mesma coisa com as faces e a mesma coisa com o vértice. Então vejam que os itens que aparecem aqui nesse menu circular, eles dependem daquilo que está selecionado. Pois bem, a gente vai começar então com o comando de mover. Eu posso, como já foi visto, mover objetos, pegando um objeto em um ponto e levando esse ponto para algum outro lugar, mas eu posso também mover apenas faces. Eu posso pegar esta face com o botão direito do mouse, pegar a opção de mover e posicionar essa face em outro lugar. Quando eu faço isso, como as arestas e as demais superfícies desse objeto estão ligadas a esta que eu alterei de posição, o objeto ele se recompõe, né? E as linhas se recompõem e o objeto é transformado para atender essa nova posição aqui desse objeto. Aqui no caso, eu posso levar para cima, para baixo. Vejam, aqui eu fiz uma modificação que espacialmente representou uma modificação em altura, né? Uma modificação aqui na posição também da altura dessa geometria, tá? Então, todo objeto se adapta para poder continuar, manter-se grudado a esse objeto. Outra modificação que é possível de fazer, então, é mover arestas. Eu posso pegar essa aresta, selecionar, o comando automaticamente mover, veja que ele já está ativo ali no mouse, porém, se eu quisesse, eu poderia selecionar aqui o mover na opção do menu, né? Então, se eu tivesse com a aresta mover, eu poderia trazer essa aresta para alguma outra posição e, do mesmo modo, a geometria do objeto vai se recompor para que faça sentido, né, um objeto com aresta naquela posição. Ou então, eu posso pegar um vértice, eu clico estando com a ferramenta de seleção ativa, né? Ou apertando ESC para não estar com nenhuma ferramenta. Eu clico aqui num vértice, ele fica selecionado e aparece a opção de mover. Se eu mover esse vértice, por exemplo, para cima e segurando a tecla Shift, eu consigo travar. Vejam que o eixo, na hora que eu aperto a tecla Shift, o eixo azul, que é o eixo da altura, ele fica mais forte, o que indica que eu estou travando o movimento desse vértice apenas para a altura. Então, eu consigo, com isso, reposicionar esse eixo, esse vértice, aliás,
e eu posso fazer a mesma coisa com qualquer outro vértice desse meu objeto. Vejam como a geometria pode ser modificada e lapidada a partir desse recurso. Eu vou construir agora um novo objeto para fazer mais algumas explicações. Então, nós movemos faces, vértices e arestas. Eu poderia também, com o botão direito do mouse, pegar outras opções de modificação desse objeto. Uma delas é essa de rotação. Então, eu trabalhei com mover, agora eu vou rotacionar. Quando eu peço para rotacionar, por exemplo, uma face, eu escolho aqui o centro do eixo de rotação. Então, poderia ser o centro mesmo, né? Esse ponto em que ele está indicando o quadrado. E nessas setas eu vou indicar o ângulo de rotação. Se eu quiser atribuir um ângulo específico de rotação, basta, quando eu soltar o mouse, clicar e indicar aqui a rotação do objeto. Então, veja que com esse recurso eu consigo construir uma forma bem interessante a partir de um recurso muito simples. E eu posso fazer a composição desses recursos. Olha, eu posso escolher mover esse vértice para cima e compor até com outros recursos que a gente viu, como, por exemplo, construir uma linha e fazer a extrusão aqui de uma das faces. Então, eu tenho possibilidades enormes aqui de trabalho. Posso lapidar aqui, não vai ficar bom, né? Mas eu posso fazer um pouquinho para cima e posso lapidar então esse objeto, tá certo? Eu vou agora, a partir do cubo, mostrar para vocês como é possível criar algumas outras alterações. Assim como eu redimensionei e rotacionei uma face, eu poderia fazê-lo apenas com uma aresta. Eu vou mostrar para vocês agora como a gente pode fazer modificações a partir de uma aresta. A mesma modificação de rotação eu poderia fazer. Não vou pegar esse ponto, colocar isso como eixo de rotação e poderia rotacionar essa aresta. Vejam o que eu estaria fazendo com o meu objeto. Então, eu poderia rotacionar essa aresta. Se eu olhar de cima, fica mais claro, talvez, o que eu estou fazendo. Eu ponho um ponto de rotação aqui, ó, e aí eu posso rotacionar essa aresta para fazer um objeto com outro aspecto. E eu ainda tenho nos comandos de aresta a possibilidade de fazer esse Smooth Edge, que ele faz uma suavização dessa aresta, tá? Então, ele não deixa uma aresta tão seca e faz uma suavização. Isso serve mais para quando a gente vai fazer acabamento de objetos, especialmente se a gente tem um móvel que a gente quer dar um acabamento específico para ele, coisas assim. E aí, eu vou mostrar para vocês, então, como é que eu trabalho com cópia de objetos. Eu vou colocar aqui, eu tenho um objeto. Esse objeto, se eu selecionar, eu posso vir aqui e tenho o comando de copiar. Uma vez com o comando de copiar, se eu não estou com nenhum objeto selecionado, eu pego simplesmente qualquer ponto aqui da minha tela, eu posso colar esse objeto e colar esse objeto em algum lugar que eu queira, tá? É um processo fácil, mas o melhor processo, ou pelo menos o que vai trazer uns resultados um pouquinho melhores, são as cópias que a gente pode fazer com essa opção aqui de Array. Essa cópia é interessante porque ela é múltipla e nela a gente pode criar vários objetos de uma única vez. Eu vou colocar aqui 4 objetos, vou colocar uma medida total ou
uma medida entre as cópias. Eu vou pôr uma medida, um comprimento entre as cópias. Eu ainda tenho a opção de ser uma cópia linear ou radial. Então, eu vou pôr 4 cópias e com um comprimento between, entre cópias. Na hora que eu começo a copiar o objeto, como eu coloquei múltiplos, olha só o que acontece. Eu coloquei 4 cópias e ele tá me dando uma distância ali do primeiro ponto do primeiro objeto até o mesmo ponto do segundo objeto. Então, eu posso definir essa distância e conforme eu ampliar ou diminuir essa distância, ele vai reproduzir nas demais cópias. Se eu fizer uma distância, por exemplo, para trás também, eu faço uma certa distância para o lado e um pouco para trás. Isso faz que eu consiga distribuir os elementos aí no eixo x, y, z, de modo a eles ficarem dispostos até, inclusive, espacialmente, se eu escolher um ponto com uma altura específica. Então, eu vou fazer uma cópia aqui, 6, vou clicar aqui e falar que eu quero 8 metros. Olha, ele já vai reproduzir essa medida em todos os objetos. O interessante é que quando eu fiz esse comando, vejam que agora eu não tenho mais um objeto de faces, ele se configurou como um grupo. A gente não viu o grupo ainda, mas dá para ver que tem um pontilhadinho em volta desse objeto. Se eu der 2 cliques, eu consigo entrar dentro da edição do grupo e o grupo tem uma propriedade, nesse caso, os objetos eles são parentes, né? Eles são vinculados, de modo que se eu fizer um desenho aqui nesse grupo e fizer alguma modificação nesse grupo, os demais objetos também vão sofrer aquela modificação. Então, quando eu faço uma cópia, eu tenho essa possibilidade aqui de vincular essas cópias com o meu objeto. Essas cópias múltiplas, elas se chamam array. Uma vez que o objeto está como grupo, vejam que aparecem outras opções aqui. Editar grupo, tornar único. Então, se eu não quero que, por exemplo, esse objeto ele sofra as alterações do grupo, eu posso fazer com que ele se torne um objeto único. E a partir desse momento, qualquer alteração que eu realizar não vai impactar naquele objeto que eu tornei único. Isso é que tinha para hoje e bons estudos para vocês.